Boa noite, sejam bem-vindos. Esta palestra faz parte do projeto Saúde e Bem-Estar do Adolescente, desenvolvido pelas coordenadoras educacionais da Mobile. Neste projeto, nós sempre temos a preocupação de trazer temas que possam dar mais qualidade ao diálogo de vocês com os filhos, que possam refletir sobre as ações necessárias nessa etapa do desenvolvimento. Se nós formos pensar o que caracteriza a entrada de uma criança na adolescência, nós podemos imaginar, primeiro, um distanciamento dos adultos representativos, então um distanciamento dos pais, um alargamento das relações sociais e, portanto, uma necessidade de pertencer a um grupo. E, por fim, um sentimento de onipotência. Então, nós podemos pensar nesse conjunto de ingredientes que caracterizam a passagem para a adolescência. E nós, adultos, pais, em escola, onde ficamos nessa história? O que a nossa experiência tem mostrado é que alguns adolescentes se colocam mais em risco do que outros. E que para que vocês possam dialogar com mais qualidade com os filhos de vocês, nós convidamos o professor Dr. Alberto Lima, psicoterapeuta, especialista em orientação de pais, de adolescentes também, diretor da OPS, Psicologia e Educação, e um grande parceiro nosso há muitos anos. Então, eu agradeço a sua presença, eu espero que todos aproveitem a palestra, que essa discussão agregue maior qualidade à relação de vocês e, principalmente, algumas questões que já foram enviadas ao Dr. Alberto, você vai com certeza se referir a elas, né? E no final, se for necessário, você abre para outras perguntas. Isso mesmo? Então, seja bem-vindo, Alberto, muito obrigada. E obrigada a vocês pela presença. Quem agradece sou eu, é sempre agradabilíssimo receber os convites da Mobile e poder aceitá-los, o que não é sempre possível. Muito contente de estar aqui, obrigado a todos pela presença. A Cleusa já adiantou uma parcela significativa da minha fala, mas eu vou chover um pouquinho no molhado ainda assim. Maria Helena, muito obrigado por sua enorme consideração, sempre, Cleusa. Tantos anos de trabalho conjunto, sempre guardados no coração. Eli, muito obrigado por ter feito as pontes, né? Muito bem feitas, muito obrigado pelo bom jeito como você interagiu comigo ao longo desse período. Obrigado aos pais que responderam às indagações, fornecendo frases, respostas às perguntas que a Lili formulou, novas perguntas com as quais eu deveria me ocupar no preparo dessa palestra. Isso foi muito útil como fonte de inspiração para eu me organizar para essa fala com vocês hoje. A abrangência desse período chamado adolescência. Alguns autores chamam a adolescência de época, etapa, estágio, enfim, de tempestade e tormenta. Eu me lembro dessa expressão empregada por uma teórica argentina, Arminda Perasturi, que é uma referência importante no campo da psicologia. Olha só os termos empregados para caracterizar a adolescência: tempestade e tormenta. A mesma autora chega a chamar a adolescência, ou se refere a algum autor por ela examinado, que caracterizaria a adolescência como uma síndrome da adolescência normal. Ou seja, apesar de normal, é uma síndrome, porque reúne uma série de sintomas que, no entanto, não vão configurar uma doença, e sim uma etapa absolutamente normal de nossas vidas. E nós vamos perceber também, bastante em razão disso que eu organizei a palestra da forma como vocês vão ver, independentemente de qual tenha sido a nossa geração, ou a geração dos nossos filhos, no meu caso a geração dos netos,
né? As realidades sociais podem ter se alterado bastante, os grandes símbolos podem ter se movimentado em direções as mais variadas, mas as estruturas, as dinâmicas fundamentais, os pilares, são os mesmos, desde antanhos e por muito tempo para frente. E vamos falar um pouquinho disso, porque tem um ditado chinês que afirma: só o igual reconhece o igual. Se eu quero, então, tomar acordo da realidade do meu filho ou do meu neto, que é adolescente, eu vou precisar acessar a minha própria adolescência, aquilo que eu tenho de igual em mim, já que só o igual reconhece o igual. Então, nos sensibilizamos melhor para alcançar os significados, as dinâmicas, o funcionamento da adolescência do outro, expresso lá como filho, neto, aluno, quando somos capazes de acessar o equivalente em nós. Acontece que, como é uma etapa de tempestade e tormenta, é também verdade que a gente dá um jeito de cercar as lembranças com um monte de defesas, principalmente de um certo apagamento da memória, porque se a gente conservar na lembrança os terríveis conflitos que estavam em jogo ali, a gente não aguentaria o tranco da vida. Eles estão aguentando o tranco da vida. E nós precisamos nos solidarizar com essa dor, a dor de ser adolescente, além da imensa alegria, uma série de outras coisas que também estão em jogo. Esse slide fala da abrangência. Esse é um pedacinho que a Cleusa já antecipou em grande parte. Costuma-se dizer que o começo da adolescência acontece com as mudanças hormonais e as alterações corporais, as mais diversas, né? Que corpo é esse que estava oculto em mim e que subitamente vem para o primeiro plano sem aviso prévio? Os pelos que surgem, os formatos arredondados que surgem, uma mudança na voz, às vezes até uma mudança fisionômica no formato do rosto, aquele pipi infantil que agora vira uma coisa mais interessante do que ele era até então, as sensações corporais regidas, favorecidas por essas alterações hormonais, o emergir pungente de apetites sexuais ou sensuais, erotizados, associados ao corpo, que ainda não estão carregados de conotações sexualizadas da forma como a gente as percebe na condição adulta, mas que já se impõem no plano sensorial, ou seja, são sentidas, né? O corpo é um arsenal de respostas muito intensas e também muito prazerosas, mas também muito assustadoras. O que eu faço com esse monte de coisas que aparecem e que se manifestam como eventos bizarros e doentios? O adolescente não sabe que aquilo que está acontecendo com ele está acontecendo com seus iguais. Cada adolescente tende a acreditar que aquilo seja uma anomalia só dele. Daí os esforços em ocultá-las. Conheci um adolescente que não tirava a camiseta quando ia à praia. Até que um dia, ele era um adolescente da minha família. Eu já era grandão, ele ainda era um rapazinho. E aí, um dia, eu vi que ele estava sem camiseta lá no fim da praia, perto da avenida, voltado para aquela muralha que tem ali, né? Isso era no Guarujá. Eu cheguei até lá, tinha um bom relacionamento com ele, bati um papinho e tal, mas aí eu resolvi manifestar a minha curiosidade. Mas me conta, é a primeira vez que eu te vejo sem a camiseta na praia. Que legal, né? Mas eu gostaria de entender por que você não tira a camiseta na maior parte das vezes. Ele falou: para você eu conto. Então me conta. Por causa disso aqui, ó. Então ele mostrou aquele fundinho que a gente tem aqui. Por causa disso aqui, ó.
Ele achava que aquele fundinho que ele tinha aqui era uma anomalia, que o desqualificava perante os seus iguais, que comprometia a sua normalidade, então deveria ser oculta. Eu atendi um rapaz, nos tempos em que eu atendia adolescentes em psicoterapia, não faço mais isso há muitos anos, depois eu conto por quê. Se eu não contar, vocês podem me perguntar. E ele não tomava banho. A fase do cascão se estendeu por um pouco mais de tempo, não apenas aqueles 6 anos de idade, 7 e tal. Ele punha uma camiseta sobre a outra. E a sensação exata que eu tinha, e um dia eu interpretei isso e ele aceitou a interpretação, é que ele sentia a necessidade de criar uma casca cada vez mais espessa, porque ele se sentia muito vulnerável, muito exposto, e ele precisava de um calo, né? E aquele monte de camisetas lhe davam esse calo. O banho o vulnerabilizaria de uma forma que ele não iria tolerar. Bom, então esses eventos muitas vezes são sim sentidos como bizarros e doentios. Não vou me estender mais a respeito de como as coisas começam, mas eu já trouxe a dramaticidade delas. Quando que se considera que a adolescência termina? A palavra-chave é a palavra escolha. A adolescência termina com a experiência das escolhas. De onde morar, quem namorar, objeto de interesse em todos os sentidos, por que temas o jovem vai se interessar, parceria sexual, lugar onde morar, que faculdade que ele vai fazer, enfim, escolhas. E eu fiz questão absoluta de colocar apenas este item, porque ele é mais importante do que qualquer outro que eu pudesse listar ali. Costumam se chamar de funções egóicas. Posso pedir um socorrinho aqui? Costumam se chamar funções egóicas aqueles verbos que o tal do ego conjuga, né? Escolher, decidir, classificar, pensar, etc, etc. Mas a função da escolha é aquela que delibera sobre a saúde do tal do ego. Um ego impedido de escolher, incapacitado nesse setor, com dificuldades nesse setor, muito inseguro, muito cheio de dúvidas, etc., está precisando de ajuda. A presença nítida da função da escolha equivale à afirmação do sujeito em sua condição que caminha para ser adulta, mesmo quando se considera que naquela fase da vida ainda não está configurada uma autonomia plena. Mas a escolha confere ou ilustra, melhor dizendo, a presença de alguma autonomia já disponível ali. Obrigado. Deixa eu dar um jeito nessa boca seca. Mas também tem o nervosismo do palestrante. Um pouquinho ar-condicionado, um pouquinho nervosismo. Então, para vocês terem uma ideia da importância das escolhas, ou da função da escolha, vou me antecipar a algo que eu vou abordar lá pelo final dessa exposição. A questão das drogas. O tratamento para as dependências químicas em especial inclui a recapacitação no plano das escolhas. Porque essa função egóica é a primeira a ser dinamitada ou a ficar comprometida em razão do desenvolvimento da dependência. Então, o tratamento consiste principalmente em recapacitar a pessoa, a começar de escolher tratar-se. Isso é para vocês terem uma ideia do tamanho da importância dessa função.
Mas aqui eu trouxe essa palavra quase que apenas para delimitar o início e o final daquilo que se chama de adolescência. Vocês devem ser observadores, vocês devem conviver com muitas pessoas e devem perceber que esse começo é mais nítido, aquele desenlace não muito. E ele parece se estender para cada vez mais longe. Vocês concordam com isso? Quantos adolescentes de 35 anos eu tenho visto soltos por aí? Dinâmicas. As dinâmicas que eu consegui reunir para discutir um pouquinho mais com vocês são essas aí. As perdas envolvidas na experiência de adolescer, sinais de adultecimento e o pertencer. Tudo é muito. Grupo de iguais é agora a nova autoridade. É proibido ser diferente. Causas políticas, sociais, artísticas, científicas, religiosas, ritos de passagem e experimentações, ousadias. Vou contar a vocês o mito de Ícaro e o problema da justa medida. Vou percorrer uma por uma dessas dinâmicas, mas eu quis trazer o conjunto delas para vocês tomarem contato desde esse momento. Perdas. Não é fácil fazer a passagem da infância para a adolescência. Muitas coisas se perdem. Em especial, a exclusividade da família. Cleusa falou um pouquinho sobre isso. A experiência social vai ficando cada vez mais abrangente. Da família ou do par família-escola, como referência de vida, né? Uma vez que a escola expressa um intento da família. É uma espécie de extensão da família, porque é embaixatriz de alguns interesses da família. Então, o jovem percebe essa continuidade. Mas ele perde a exclusividade dessa referência, porque agora a multiplicidade suplanta essa unilateralidade. O corpo infantil dá lugar a esse corpo cheio de novidades. É um susto, a gente esquece desse susto, mas é um susto, né? Quem é esse sujeito que estava oculto em mim, silencioso, e que de repente vem para o primeiro plano, fazendo um estardalhaço, dando um trabalho danado, além de algumas alegrias, né? E gerando susto, gerando aquela sensação de que eu sou anômalo. Enfim, o corpo infantil é mais uma perda. Aquele tipo de atenção mais individualizada em todos os planos, mesmo na escola, na maior parte das vezes, durante os primeiros anos do ensino elementar, são poucos os professores que lecionam. A partir da quinta série, aproximadamente, não é? As coisas mudam e os professores são mais numerosos. E é importante que seja assim, porque faz parte da capacitação social esse tipo de exercício. Mas decorre disso que a intenção individualizada que era mais presente até então se perde. Há ganhos, claro, há ganhos, como sempre, né? Quando uma mulher perde a virgindade, ela ganha a mulher. E é claro que ela deverá comemorar a mulher que ela está conquistando, mas ela deverá também chorar a donzela que morreu. Eu só estou aqui grifando a vivência da perda, mas não estou me esquecendo de que há ganhos. As proteções familiares, mas não apenas, afetivas, ou mesmo escolares. Por algum tempo, alguém fazia alguma coisa por mim. Eu estava desocupado de alguns zelos, cuidados, ações, atividades. Alguém fazia por mim. E eu vou descobrindo que isso vai silenciando em favor de eu me ocupar cada vez mais de coisas por mim mesmo. A dispensa de dar conta de funções vai ser perdida.
Enquanto eu sou criança, eu estou dispensado de dar conta de certas funções. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, com locomoção, com roupa. Alguém decide o que eu vou vestir, como é que eu vou chegar à escola, né, de onde que vai sair o dinheiro para comprar as coisas do supermercado. Mas, conforme eu vou me tornando adolescente, a relação com tudo isso muda. Meu pai fala comigo a respeito de mesada, e esse rito é da maior importância na estruturação de uma vida social. A conversa a respeito da mesada. Se eu não retomar isso ao longo dessa fala, cobrem isso, por favor, mais tarde. Sinais de adultecimento e o pertencer. Quando eu era um adolescente, eu cheguei a Ribeirão Preto, que era a minha cidade de origem, mas eu tinha sido criado numa cidadezinha pequenininha lá perto, chamada Sales Oliveira. Aos 15 anos eu fui para Ribeirão Preto fazer o que na época era o tal do colegial. Até um ano antes existia uma coisa chamada científico, normal e clássico. Eu teria feito o científico, mas aí inventaram essa modernidade aí de uma coisa chamada colegial, e eu fui da primeira turma dessa novidade aí. Chegava em Ribeirão Preto, pertencia a um grupo de 36 alunos, 4 mulheres, 32 homens. Dos 36, 32 fumavam. As 4 mulheres fumavam. Apenas 4 de nós não fumávamos. Eu era um dos 4. Mas em 2 meses eu estava fumando. Porque eu não pertencia. Eu não tinha carteirinha do clube. Eu não tinha carteirinha do clube. E para pertencer, eu precisava fumar. Eu precisava usar os indícios lá, as evidências de que eu fazia parte. Quando meu pai foi adolescente, era alguma outra coisa que acontecia. Uma vez eu fui visitar lá uns familiares de uma outra pequena cidade do estado de São Paulo, lá na região de São José do Rio Preto, e mesmo sendo anos 80, portanto muito mais próximos de onde estamos agora, o meu padrinho, que morava lá, cheio de orgulho, falava sobre os netos dele, de 14 anos, que já tinham estado na zona do meretrício. Precisa ver que beleza, foi a frase que ele disse. Precisa ver que beleza. Então, na realidade daquela pequena cidade, o menino aos 14 anos precisava ser introduzido à vida sexual por uma prostituta. Isso ainda é uma realidade, né, nos dias de hoje, mas enfim. Os tempos mudam, mas tem sempre um crachá que o cara tem que usar. A carteirinha do clube. Hoje, talvez, a história dos iPads, iPods, isso, aquilo, e que, não é? Sei lá, que outras coisas são indícios atuais de que o cara tem o crachá e a carteirinha do clube. O que está por trás de tudo isso é, quais são os códigos do grupo? A linguagem, os hábitos, não importa se funcionais ou disfuncionais, quais são os hábitos? Né? Sei lá, no plano da linguagem, o uso da palavra tipo. Tipo, é uma coisa impressionante. E é uma coisa, acho que dos anos 90 para cá, vocês não acham? 80, 90? Oi? Tipo assim, né? Enfim, me lembro de uma vez eu ter ido também, eu estudava na PUC, eu lecionava na época na PUC de São Paulo. Então eu fazia aquele trecho da Dr. Arnaldo ali do cemitério, aquelas flores lá, com muita frequência. Já havia o metrô, naquela época, a estação Clínicas do metrô, e estava começando na nossa vida cultural aqueles mega shows. E tinha um mega show lá no Pacaembu.
naquele dia. Então era U2, Guns N' Roses, uma coisa dessas aí. E aquele era o horário que os jovens chegavam de metrô para o espetáculo lá. E eu lá estava passando pela avenida naquele momento. Olha, eu sou um bom observador e sou relativamente razoável nas minhas observações. Eu não costumo ser muito injusto. Mas eu preciso lhes dizer, eles estavam todos de jeans, todos de tênis desamarrado, todos com moletom amarrado na cintura, todos de camiseta preta. Talvez um ou outro com uma camiseta azul marinho. Mas eles haviam se uniformizado para ir ao espetáculo lá. E eu sei que as coisas são assim. Cheguei a atender um garoto brilhante, brilhante. O grande terror dele era o que ele iria sofrer como consequência das boas notas que ele tiraria na escola. Como ele era brilhante e tinha uma facilidade muito grande de aprender, ele ficava fazendo cálculos para ver como é que ele fazia para tirar no máximo 7. E no mínimo 7. Porque a média era 7. Ele não queria ser reprovado, ele não queria ter que fazer exames. Mas que exercícios ou que perguntas ele iria errar para garantir que a nota não fosse muito expressiva? Porque o assédio, o bullying que ele iria sofrer em razão de ser um aluno com notas excelentes era uma coisa terrível para a vida dele. Bom, enfim, fazia parte dos códigos do grupo a exigência da mediocridade, da medianidade. Né? Bebidas alcoólicas, drogas, tabagismo, eu contei para vocês que eu fumei lá, né? E parei de fumar faz agora, eu estou com 62 anos de vida, parei de fumar faz 2 anos e 10 meses. Que bom que eu consegui. Mas para poder lavar essa coisa da minha vida, foram 40 e tantos anos. É muita coisa. E como é difícil. Eu morro de saudade desse negócio todos os dias da minha vida. E é muito penoso eu saber que esse treco não tem cura. E por isso que a gente entende aquela história dos AAs só por um dia. Eu não posso dizer eu não fumo mais. Eu posso dizer hoje eu não fumei. Eu sou um tabagista. Olha o preço que me custou o crachá. 40 anos de perrengue. Eu até tremo de falar isso. É tão difícil que a coisa... Bom, mas enfim. E assim, o tabagismo, o cigarro é uma droga, o álcool é uma droga, embora sejam drogas vendidas ali na esquina. Então, elas não são diferentes em razão do dano que elas causam das outras, tais como a maconha, o crack, a cocaína. Música. Esse mesmo menino, das várias camisetas colocadas uma sobre a outra, em determinado momento adotou Elvis, porque o grupo exigia Elvis. Então, ele usava a camiseta do Elvis, pôster do Elvis em casa, CDs do Elvis, tudo a respeito do Elvis. Passadas algumas semanas, ele entrou lá com uma camiseta nova sobre as demais, inclusive a do Elvis, e agora era uma outra coisa qualquer. Sei lá. Titãs, sei lá, alguma outra coisa. Porque mudou a exigência grupal. As roupas, o iPad, o iPhone. Nos tempos em que eu era adolescente, eu me lembro que nós éramos também, além de obrigados a fumar, nós éramos obrigados a roubar o brucutu do Fusca para fazer anel. Alguém conheceu isso aqui? Sim? Não. Enfim, os tempos mudam. Mas quaisquer que sejam os tempos, tem isso aí.
O próximo item vai nos ajudar a pensar um pouquinho melhor, não esse, mas o seguinte vai nos ajudar a entender melhor como é que as coisas funcionam. Tudo é muito. Poxa, mãe, por favor, o Tiaguinho vai para a Disneylândia e se a gente não for à festa de despedida dele, nunca mais a gente vai conseguir ver o Tiaguinho antes dele ir para a Disneylândia. Deixa, mãe. É muito. Tudo é muito. Tudo é muito. A impressão que dá é que a vida precisa ser vista através de uma lente de aumento, como se só assim os seus eventos e fatos se tornassem verdadeiros. Tudo é muito. E tudo é vivido assim. Então, o elemento do exagero, da exacerbação, os superlativos, os aumentativos, etc., tanto no plano da linguagem quanto no plano das atitudes, é esperado que esteja presente na experiência adolescente. E nós, os adultos que nos relacionamos com aqueles adolescentes, precisamos ter um acolhimento a isso. Pelo seguinte, olha lá aquele primeiro item outra vez. Ele era criança, até pouco tempo, ele não estava acostumado a ser ouvido. Então ele entende que para ser ouvido agora ele tem que gritar. Qualquer tipo de grito, mesmo em voz baixa, ele gritará. Ele cometerá exageros, ele vai virar para a mãe e dizer assim: você está ridícula com esse vestido. Esse é o grito dele. Mas a mãe adulta será acolhedora se ela virar para a filha, ou o filho, quem quer que seja que tenha dito isso para ela, e disser: ah, então você acha que não ficou bem? Então vamos comigo lá no quarto, você me ajuda a escolher outro. O que não dá para fazer é: quem você pensa que eu sou para me tratar desse jeito? Ou rogar alguma praga do tipo: você vai ter uma namorada assim. Não. Nós adultos precisamos ajudar aquele adolescente a, primeiro, se aliviar do terror que ele está experimentando de ter te destruído por te chamar de ridícula. Dê a ele ou ela a medida de que ele não te destruiu com isso. Faça uma tradução adulta, refinada, do significado do que ele disse. Ele diz: ridícula. E você responde: não ficou bem. Porque se ele pudesse, e se ele soubesse que ele seria ouvido, ele diria: esse vestido não fica bem. Mas como ele não está acostumado a ser ouvido, ele entende que ele tem que gritar. Nós, os adultos que estamos nos relacionando com ele, vamos precisar ter o cuidado de não gritar em retorno. Esse é o manejo. Silêncios e reclusões também fazem parte desse tudo que é muito. São tentativas de excluir o adulto. Por isso as portas fechadas dos quartos. Por isso os silêncios. Um dia eu vou buscar uma de minhas filhas numa balada lá, diurna, e lá eu observei que ela estava papagaiando lá com os amigos, interagindo com toda a fluência. Cheguei, sinalizei, ela entrou no carro: oi, oi linda, tudo bom? Tudo. E aí, como é que foi? Legal. Mas que bom que foi legal. Mas me conta, como assim legal? Ah, normal. E aquilo era tudo que ela se dispunha a me dizer. E isso é esperado assim. Não invada. Não exija mais do que isso. Respeite essa fronteira. Ela disse assim: as mães não conseguem. Mães, deem um jeito de consentir.
Não invadam. Depois, se necessário, na fase de perguntas, a gente volta. Capas e cobertas, como o rapaz lá com as camisetas, portas fechadas. Mas veja, estão em jogo também, nesses exageros, ensaios para uma condição adulta. Uma condição muito desejada, mas também muito temida. O universo adulto, representado por nós, os pais ou os avós, é um universo muito idealizado. Eles não fazem a menor ideia que nós temos insegurança, sofrimento, que eles não sabem coisa nenhuma, morre de medo, treina nas bases, eles não sabem. Eles nos idealizam. E eles acham que para alcançar essa qualidade que eles supõem que nós temos, eles vão ter que exacerbar. Como se dentro da cabecinha e do coração deles tivesse uma coisa assim: eu só serei merecedor do orgulho de meus pais se eu for tão grande e grandioso quanto ele ou ela. Então ele faz esforços por alcançar uma grandiosidade não compatível com a nossa realidade, mas disso só nós sabemos, e sim compatível com a idealização que eles depositam sobre nós. Eles estão morrendo de medo. Eu acabei de dizer isso. Aquela condição adulta é desejada, mas também é temida. Só que o adolescente não funciona exatamente como quem tem medo. Ele funciona como quem não tem medo nenhum, através da contrafobia, de uma defesa chamada contrafobia. Ele funciona como se ele, muito pelo contrário, fosse muito corajoso. Que difícil, né? Ter que colocar, ou sentir que ele tem que colocar uma coragem onde existe um terror, um temor. Palavras muito frequentemente utilizadas, ou expressões utilizadas do linguajar do tudo é muito. Mãe, é a única chance que a gente tem de ver o Tiago antes dele ir para a Disneyland. Nunca mais eu vou. Você nunca. Você sempre. Só dessa vez. Que custa? Enfim. Agora, conheço muitos adultos que viram uns para os outros e dizem: você sempre, você nunca. É que algo da adolescência permanece em nós por muito mais tempo do que a gente desejaria. O absoluto toma o lugar do relativo. É como se as coisas, em geral, assumissem um caráter absoluto. Vejam, ele está fazendo um ensaio de condição adulta. E esse ensaio corresponde à imagem idealizada que ele tem, e não à realidade adulta que você, pai dele, já atingiu. Ele está fazendo esse ensaio. Então, como a imagem da condição adulta que ele tem é idealizada, tudo, ou a maioria das coisas na experiência dele, é absoluta. Ele ainda não tem, ou fica suspenso na experiência dele, o relativo, a noção de relativo. Exemplozinho simples dessa situação. Em certa oportunidade, num atendimento clínico, a pessoa diz para mim, depois de eu dizer alguma coisa para ela, disse alguma coisa, interpretei alguma coisa, não lembro nem o que foi, mas também não é importante isso. Eu digo algo para a pessoa me responde o seguinte: como você é precipitado! E aí, eu ouvi essa exacerbação, esse superlativo, esse aumentativo, e pensei com os meus botões: o que será que ele quer dizer para mim com isso? E essa é uma pergunta que a gente tem que aprender a fazer. O que ele quer dizer para mim com isso?
uma vez que o que ele fala não é o que ele quer dizer. Ele é um adolescente em desenvolvimento. Ele precisa ser ajudado a fazer com que a sua linguagem expressa se aproxime mais do que ele quer dizer. Isso não está pronto na experiência dele. Mas nós, adultos, podemos indagar naquele momento o que ele quer dizer com isso. Tá bem. Então, o cara me chamou de precipitado e eu pensei lá com os meus botões, o que será que ele quer dizer para mim com isso? Pensei, virei e disse o seguinte para ele. Acho que você quis dizer para mim que eu lhe pareci precipitado neste momento. E acho que você tem razão. Ele chorou. Aliviado. Porque eu consegui, com essa intervenção, devolver para ele, ou inaugurar para ele, não sei, o relativo, liberando-o do peso terrível do absoluto. Ele acabou com a minha raça quando ele me atacou como precipitado. Mas talvez eu tivesse sido precipitado naquele momento, sim. E isso deveria ser confirmado. Eu relativizei para, a um só tempo, confirmar, mas dar a proporção exata do tamanho da coisa. Eu dei a ele uma lente de precisão. A lente de precisão permitiu que ele visse o relativo e se liberasse do terror de ter me destruído com o absoluto. Bonito episódio, não é? Durante a fase infantil, a grande autoridade era a dupla parental. Pai, mãe. Agora as coisas mudam. A nova autoridade é o grupo. E ela é uma autoridade bem mais implacável do que a autoridade parental. A autoridade grupal suplanta a autoridade parental, ou rivaliza com ela, e se caracteriza como implacável, que é o caráter ditatorial do grupo de iguais. Não há democracia. Esse fato da adolescência explica muitas das coisas que acontecem e que são de muito difícil manejo. Quando criança, talvez ele não tenha experimentado medo dos pais, ainda que os pais fossem autoridades, e autoridades, quem sabe, corretas. Mas o grupo, por ser uma autoridade implacável, mete medo. O grupo de iguais, como o segundo representante do grande mundo, o primeiro foi o pai. O pai está entre aspas aqui, porque não é a pessoa do pai, é a função pai da família, seja ela exercida por quem for, o próprio pai, a mãe, o zelador do prédio, tanto faz, né? Essas figuras veiculadoras da noção de pai eram os primeiros representantes desse grande mundo impessoal aí fora. O grupo de iguais agora é o segundo representante do grande mundo, já se configurando como uma espécie de pequena, porém contumaz coletividade humana. Ensaios de pertença, Cleusa falou sobre isso também. Está vendo que você sempre esse ponto? Tá. Mas depois a gente conta que a gente estudou juntos essas coisas por anos a fio, não foi? Ensaios de pertença e experimentação de modos de governança diferentes do padrão familiar. Claro que esses ensaios e essas experimentações são importantes. O mundo lá fora, em sua impessoalidade, não reproduz o mundo quentinho, artesanal de casa. E, gradativamente, a passagem desse mundo protegido para esse mundo mais impessoal vai precisar ser feita.
E esse grande mundo, em sua impessoalidade, tem uma diversidade fora do comum, né? E ela precisará ser contemplada de alguma maneira. Diferentes padrões, diferentes dos padrões familiares, claro, modos distintos de governança, coisas que são conhecidas, por exemplo, com a experiência de visitar os amiguinhos, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa fase da vida. Vai visitar um amiguinho, vai passear o fim de semana lá com a família da Kátia, né, da Tati, vai. É ótimo saber que tem outro jeito de funcionar, outro jeito de fazer refeição, outro jeito, outros limites e regras e convenções, porque é assim que eles vão se capacitando e se preparando para essa imensa diversidade humana. Embora faça parte do item anterior, a autoridade grupal, eu resolvi destacar, é proibido ser diferente, como se fosse uma coisa à parte. Tamanha é a importância disso aí. Para o adolescente, é proibido ser diferente. É terminantemente proibido ser diferente. As diferenças são temidas porque elas podem tornar maiúscula uma presença. E se uma presença se tornar maiúscula, notória, etc., ela pode ser vítima do bullying, do ataque, da violência, da desqualificação, da chacota. Então, é como se o jovem, em sua maioria, claro, tendesse a decodificar as coisas nesses termos. É melhor eu ficar quieto aqui no meu canto e eu não me tornar muito nítido em razão de qualquer talento, habilidade, dom ou traço de personalidade, porque senão eu vou ter que sofrer os ataques grupais. Vocês sabem disso, como professores e como pais, vocês sabem como é que essas coisas funcionam, né? O cara tem uma orelha de abano, mas no dia seguinte o apelido dele é Telespe, né? Telespe, Dumbo, sei lá, qualquer coisa, né? Vocês tiveram apelidos desqualificadores nas suas vidas, não tiveram? Porque o adolescente é cruel, ele tem a capacidade de pegar um detalhe relativo e rapidamente torná-lo absoluto, além de desqualificador. Meu filho, que tinha uma penugem aqui, quase invisível, era chamado de El Bigodon. Porque o adolescente pega aquele detalhe, bota uma lente de aumento e qualifica aquilo, desqualificando, né? Aí eu acho que ele não gostou do apelido, sei lá por quê, vai ver que ele preferia ser Telespe, sei lá o que foi que aconteceu. Ele resolveu raspar o bigode. Daí no dia seguinte ele voltou da escola com o seguinte novo apelido: Ex-Bigodon. Sermos diferentes, o que geralmente significa diferentes do que nossas famílias nos apresentaram, porém iguais nessa diferença, pois a ela não fugiremos. Seremos diferentes, desculpe, eu li tudo errado. Seremos diferentes, o que geralmente significa diferentes do que nossas famílias nos apresentaram, faltaram as aspas. Porém iguais nessa diferença, pois a ela não fugiremos. Então, nós não podemos repetir aquele padrão que as famílias imprimiram ao nosso modo de ser, porque agora tem essa nova autoridade que determina que cor de camiseta que eu vou ter que usar, porque é proibido ser diferente, né? E pronto. E por que o jovem adere a essa ideologia? Medo de castração, ou de exclusão, de rejeição, de desqualificação por parte do grupo, coisa que determina em grande parte a adesão à ideologia imposta. Muitas vezes contrariando, é claro, aquilo que seria a preferência pessoal daquele jovem. E a recapacitação
ou a preservação da chance de ter escolhas próprias, vida própria, vai precisar ser um manejo delicado da família. Por exemplo, filho, vai rolar. Vai chegar uma hora que você vai estar lá numa festa e vai passar uma bituca, um baseado. Vai passar. Você não precisa fumar o baseado. Não precisa. Você pode pegar com essa mão, passar para essa e passar adiante. Não precisa fumar o baseado. Não precisa. Basta você não desqualificar quem escolheu utilizá-lo. Essa é a coisa da vida dele, ele que se entenda com isso. Agora você não precisa. E se você fizer isso de bom jeito, de um jeito simpático, não vai haver motivo nenhum para esse grupo te chamar de seu tolo, seu bobo, seu isso, seu aquilo. Você tem o direito de não fumar aquele baseado. Voltaremos a essa história do manejo daqui a pouquinho. Cadê o meu negócio? Causas políticas, sociais, artísticas, científicas, religiosas. Vocês devem perceber que não muito cedo, isso costuma ficar um pouquinho mais nítido a partir dos 14, 15, o jovem começa a manifestar um interesse peculiar por algumas dessas coisas, ou políticas, ou religiosas, ou científicas. São centelhas de desenvolvimentos futuros. Quer dizer, ainda que ele esteja tribal, ele já adere a tribos cujos hábitos, valores e preferências encontram maior eco, respaldo, enfim, dentro dele, do peito dele, da alma dele, né? Então, são centelhas de desenvolvimentos futuros, os fundamentos daquelas que mais tarde serão as verdadeiras diferenças individuais, ou mesmo as identidades grupais, as preferências culturais, etc. E o manejo parental, bem como o manejo da escola, quanto a isso, é iluminar isso. Iluminar, validar. Validar não significa validar indiscriminadamente, mas extrair daquele interesse o ouro e validar o ouro, né? Olha que interessante, filho. Estou percebendo que você está ligado em MPB. Que bacana. Talvez ele não tenha nem percebido que era isso. Mas verbalizar para o filho o que a gente percebe significa espelhá-lo, né? Fazer a função do espelho, a função do reconhecimento. A gente conta sobre ele para ele. E com isso ele toma acordo de algo que talvez não fosse óbvio a ele, né? Assim como foi importante para a minha vida, um dia alguém dizer para mim: você tem uma mão mozartiana, né, para o piano. Uma mão mozartiana? Eu não sabia. Lá estava eu executando uma pecinha e a pessoa disse: você tem uma mão mozartiana. Aquilo lá me qualificou, validou o pianista, o estudante de música, enfim. Essas coisas são importantes, né? E a eleição de ideais, metas a alcançar, padrões aos quais corresponder, que futuro eu quero construir, que pessoa eu quero ser, por quais finalidades eu quero lutar, em quais âmbitos das atividades humanas eu quero fazer diferença no mundo. Tudo isso encontra matriz nesses engajamentos, no surgimento desses interesses. Então, são coisas da maior importância, precisam, então, ser, sim, discriminadamente, cuidadosamente validadas, nomeadas. É importante conferir valor, conferir legitimidade a essas escolhas quando elas puderem aparecer. Ritos de passagem. Nós vivemos uma sociedade muito pobre em ritos de passagem. Quase que nos restam tão poucos
A festinha de aniversário, o vestibular, o Enem. É uma pobreza de ritos de passagem terrível em nossa cultura. É de chorar, né? Mas existe, isso é importante a gente saber, existe uma sede psíquica por sedimentar passagens e o significado dessas passagens. O fato da cultura não se ocupar com isso é dramático, porque deixa desassistido esse apetite. Né? Se pudermos cuidar disso em nossas escolas, em nossas casas, teremos feito um bom trabalho. Se não existe um rito apropriado para a feitura dessas passagens, o que ocupa o lugar que deveria ser destinado ao rito? Transgressões, roubos, abusos, riscos desmedidos, porque o apetite pelos ritos está lá. E se os mais velhos de uma cultura não se ocupam de propiciar as missas adequadas para a feitura dessas passagens, eles vão ter que se socorrer uns aos outros, com ritos. Pouco tempo atrás, eu escrevi esse livro aqui. Pouco tempo é maneira de dizer, isso aqui já é velho de guerra. Eu escrevi esse livro quando os jovens de Brasília queimaram o índio Pataxó no ponto de ônibus. Aquilo lá foi um rito. Eu me recuso a acreditar que 3 jovens possam ter o intento de queimar um índio Pataxó e de ainda fazê-lo só por brincadeira. Mas, numa cultura como a nossa, que não se ocupa com ritos, os próprios jovens preencherão essa lacuna com ritos tenebrosos como esses, profundamente perversos, lesivos. Né? No mundo animal não se encontra esse tipo de rito. O mundo animal, no que diz respeito a matar seus semelhantes, é ético. A leoa só vai à caça estritamente para comer, como a dona de casa que vai à feira. Ponto. Não existe esse tipo de deslize ético no mundo animal. Onde estamos? Nós não somos os tais dos animais racionais? Então, se a gente não se ocupa com ritos apropriados, os ritos existirão ainda assim e serão tenebrosos em razão de brotarem lá da imaturidade dos próprios jovens. A função do rito, quando ele pode ser empreendido adequadamente, eu vou copiar aqui desse mesmo autor. Os ritos demarcam a passagem entre uma fase do desenvolvimento e a seguinte, preparam e capacitam a pessoa para assimilar demandas, incumbências, habilidades e responsabilidades distintas daquelas que caracterizavam sua vida até então. Fortalecem o ego e a personalidade que precisam se despedir de modalidades antigas de comportamento e conduta. Explicitam o sentido da nova etapa de vida através de um comportamento exemplar. Preparam o espírito da pessoa para os embates e confrontos que ela deverá encarar. Oficializam a permissão para o acesso da pessoa a novas e mais evoluídas instâncias de seu ambiente cultural. Presentificam o senso de pertencer ao grupo comunitário e às suas instâncias hierárquicas e evolutivas gradativamente superiores. Evidenciam o sentido social e espiritual da inserção do indivíduo na coletividade à qual pertence. Não é pouca coisa. Vamos combinar. Não é pouca coisa. E para honrar tudo isso, para que tudo isso seja viável, seja possível e seja feito direito, é necessário que existam ritos. Nós temos que cuidar de preencher a lacuna disso em nossa sociedade. Felizmente, a escola
faz isso, mas a escola precisa se aliar às famílias para que o significado disso seja respaldado pelas famílias. Né? É necessário que... O que eu quero dizer é o seguinte: pode existir esquizofrenia na nossa vida entre qualquer coisa. Não pode existir esquizofrenia entre família e escola. Não pode. É lesivo para as vidas envolvidas. Acho que esse era o último item, né? Sim. Experimentações, ousadias, o mito de Ícaro e o problema da justa medida. Muitas vezes as escolas desesperadas me ligam e pedem: pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda a entender o que é que está acontecendo. Esses jovens estão chutando as latas de lixo e desrespeitando os professores e quebrando as lousas e os objetos e os vidros da escola e mais uma série de barbaridades. Que isso? Tá. Nós precisamos aprender a ouvir o significado simbólico de ações que, se tomadas literalmente, serão vistas apenas em seu significado banal e meramente avaliadas como transgressões. Nós temos que ter a coragem de olhar para aquilo que parece ser mera transgressão e perguntar: o que quer a alma desse menino quando quer quebrar os vidros da janela da escola? Não é para premiar o fato dele ter quebrado o vidro da janela da escola, mas para ajudá-lo a dizer o que ele quer dizer em português. Ele está dizendo algo numa linguagem chamada acting out, que no português se traduz por atuação. O acting out é uma linguagem, mas é uma linguagem simbólica. E na fase adolescente, caminhando para a vida adulta, seria de se esperar que a incidência de atuações desse lugar a expressões cada vez mais humanizadas de expressão. Do mesmo jeito que um pequerrucho agarra o amiguinho e morde a bochecha dele. Ué, ajuda o pequerrucho a fazer uma transposição de linguagem. Fica, minutinho. Não se pode morder a bochecha do amiguinho. Eu acho que naquele momento você estava com muita raiva dele. Então você vira para ele e fala assim: eu estou com muita raiva de você. Porque quando ele mordeu a bochecha, o que ele queria dizer é: eu estou com muita raiva de você. Faça a tradução. Capacite o pequerrucho a transpor para uma linguagem humanizada, né, o que ele está dizendo através dessa linguagem atuada. Bom, nós adultos ainda estamos, né, à mercê de atuações. Nossa, uma avalanche delas, ainda precisamos de ajuda para fazer a transposição nas nossas vidas. Imagine alguém que não está ainda com sua condição de autonomia plenamente estabelecida. Então, aprender e ensinar a fazer a transposição de uma linguagem, a linguagem da atuação, para outra. A afirmação legítima de um intento. Quem era fantástico para fazer isso na nossa cultura era o Nelson Rodrigues. Eu me lembro de uma sketch dele, que era mais ou menos assim. Não me lembro do título agora. O marido havia traído a mulher fica muito magoada e resolve vingativamente trair o marido em retaliação. E dá um jeito de fazer, claro, com que o marido saiba, né, da sua traição.
e é muito bem sucedido. Ele fica sabendo que ele foi traído por ela, ele a encontra numa calçada, ele arrebenta com ela, né? A atira na sarjeta, ela está sangrando, chorando, sofrida, doída, aquele choro vai se transformando em júbilo, ela vai se erguendo pelas pernas dele em júbilo e diz: até que enfim você me deu a medida de que você se importa comigo. Seria tão legal se a gente não precisasse chegar a toda essa baixaria para só então dizer o que sente. Enfim, dificuldades adicionais. E depois dessa, acho que eu termino. Isso, termino. Então, esse é o último slide. A adolescência dos pais. Eu dizia lá no começo da minha fala, só o igual reconhece o igual. Teremos feito muito para nos capacitar para lidar com os nossos adolescentes, se acessarmos a nossa própria adolescência. Porque isso é que vai nos sensibilizar para alcançar aquela realidade. Ela não é tão externa a nós quanto ela parece. Segundo item, filhos são exemplares. Essa é a minha afirmação em psicologia. Nunca vi uma exceção a essa regra. Dizem que para toda regra há uma exceção, né? Então deve ter no mundo alguma regra sem exceção. Acho que é essa. E quando eu digo que filhos são exemplares, o que eu quero dizer é: filhos imitarão pais. Filhos farão com o outro o que os pais fazem com eles. Filhos são muito observadores do comportamento e das atitudes dos pais. Eles não ouvem o que os pais dizem para eles. Eles ouvem o que os pais fazem. Principalmente o que eles fazem para com eles ou aos olhos deles. E é esse o exemplo que eles seguirão. Né? Deixa eu pegar alguma coisa bem simples da gente enxergar a título de exemplo. Esse menino está me dando um trabalho. Eu falei para ele: escuta, o que você faz com tanto lápis aí dentro dessa coisa? É lápis para tudo quanto é lugar, e caderno, desperdício, de blá. Sim. Conta para mim uma coisa, adulto. Como é que você faz quando você vai ao supermercado? Ele deve fazer com o queijo no supermercado a mesma coisa que o filho faz com os lápis em casa. Porque uma coisa eu garanto para vocês: filhos são exemplares. Eles fazem com o lápis o que o pai faz com o queijo. Ou seja, eles transferem de queijo para lápis, mas eles seguem exemplos. E essa regra não tem exceção. Né? Está estranhando alguma coisa que acontece com o seu filho? Peça ajuda para verificar o que no seu jeito de funcionar está sendo espelhado pelo seu filho. Me lembrei aqui de um exemplo muito claro. Também lá nos velhos tempos, quando eu trabalhava com psicodiagnóstico de crianças, eu fui procurado por uma família. O aluno não era da Mobile, era de uma outra escola. E essa família trouxe a seguinte queixa: ele não se interessa pelos estudos. Essa era a queixa. Queremos saber o que é que está acontecendo. Esse menino está muito desmotivado. O que é que está acontecendo? Fiz o estudo de caso. Foram aproximadamente 6, 8 sessões de observação com o menino, aplicação de alguns testes, entrevistas de anamnese com os pais. Ao término dessas 12 sessões, eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Chamei os pais para uma entrevista de finalização, chamada entrevista devolutiva, para comunicar a eles as minhas conclusões e fazer um encaminhamento que me parecia pertinente para cuidar da situação. E eu disse o seguinte a esses pais: o seu filho tem pelos estudos o mesmo interesse que vocês têm por ele.
Filhos são exemplares. Limites, né? Um assunto tão importante. Às vezes se fala em dar limites. Eu ando pensando muito sobre esse assunto. Eu acho que mais correto é ler limites. Desde pequenininhos, desde que eles são muito pequenininhos, nós como pais aprendemos a decodificar as várias linguagens dos filhos, não é? A gente aprende quando o choro é de dor de ouvido, de fome, de sono ou de alguma outra coisa lá. E a gente proporciona ao filho o que a gente é capaz de decodificar dos sinais que ele dá. Tá com sono, vamos botar pijaminha, escovar os dentinhos, vamos para a caminha. Tá com fome, a gente vai lá, dá comida, dá mamadeira e tal. É dorzinha de ouvido. Daí a gente vai lá, pega uma fraldinha quentinha, bota aqui, né? Deita de aviãozinho aqui no braço para ficar mais confortável. A gente lê os limites que o próprio corpo sinaliza. Quando um pai, então, leva o filho para a cama, ele não está dando limites, ele está lendo limites. O próprio corpo da criança sinaliza isso. Né? Com o filho adolescente não é muito diferente, não. Não é. A menina que resolveu que vai começar a transar com o namorado, dá um jeito de esquecer a bolsa dela, aliás, a mochila dela, aberta bem no caminho da mãe, se possível da mãe e do pai, com a cartelinha de pílula aparecendo. E é uma forma dela dizer, por favor, cuidem de mim, porque eu sou ainda muito pequena e eu não sei me organizar para essas coisas. E o papel da mãe é entender que a filha está pedindo ajuda naquele departamento. Um amigo outro dia me contou uma vivência dele, que também ilustra a história do ler limites e não do dar limites. A filha dele, aos 21 anos, chega para ele e diz assim, pai, eu estou querendo morar na Califórnia, porque não sei o quê, tem mais oportunidade, para esse negócio do basquete eu vou ter mais chance lá, deixa pai. Deixa, pai, deixa. Sabe por quê? Vai ser bom para mim. Lá tem não sei o quê, fulano já mora lá. Deixa, pai, deixa. Ele vira-se para a filha e diz assim, filho, se você ainda está precisando pedir para eu deixar, é porque você não está pronta para ele. Ele não deu o limite, ele leu o limite. Não é legal que sejamos autoritários como pais ou como professores, mas não estamos dispensados de ser autoridades na vida de nossos filhos. Eles precisam disso. Eles não são maduros o suficiente nessas etapas infantil e adolescente para poderem gerenciar a vida deles. E se nós deixarmos por conta deles o gerenciamento de suas vidas, eles vão gerenciar suas vidas a partir da imaturidade que os caracteriza. Quando eu falava a respeito daquele assunto lá atrás, dos ritos de passagem, eu disse, o fato de não nos ocuparmos com ritos não significa que os ritos não ocorrerão. Ocorrerão. Eles vão queimar índios pataxós nos pontos de ônibus. Aqui é a mesma coisa. Né? Se nós não nos ocuparmos com a autoridade que nos cabe, eles serão as autoridades em suas vidas sem que eles tenham a maturidade para exercer essa autoridade. Especificidades da relação adulto-adolescente no âmbito da parentalidade. É uma frase toda pomposa, mas o que eu queria dizer mesmo quando eu escrevi esse treco é assim. Não é para fumar maconha com o filho só para falar que você é um pai moderno. Não é. Isso não faz de você um pai bacana.
Uma vez, numa palestra como essa, eu falava sobre esses assuntos e abri para questões, e uma mãe vira-se e diz assim: mas, doutor, o senhor fala essas coisas, sabe o que minha filha me diz quando eu faço isso? Ela me chama de sua chata. Aí eu disse assim para ela: olha, 2 notas 10. Uma para sua filha, que a chamou de chata, de fato a senhora foi, e outra nota 10 para a senhora, que foi chata. Porque é seu papel ser chata naquele momento da sua filha. Então, nota 10 para sua filha, que percebeu sua chatice, e nota 10 para a senhora, que não a deixou desatendida. Agora, aquela mãe estava muito mais interessada em ser vista como mãe boazinha. Está nervoso. Está muito nervoso esse negócio. Então, onde é que está a autoridade, né, que eu deveria ser? E o adulto que eu deveria ser? Não é para eu ser amigo do meu filho. Eu acho um horror também esse negócio de eu ser amigo do meu filho. Eu sou pai, eu não sou amigo. Amigo é outro departamento. Eu posso ser amigável, cortês, gentil, boa gente. Amigo não. Eu sou pai. É outro assunto. O perigo está em que, ao inventar de ser amigo para angariar a benevolência, a predileção, o apreço, não sei o que do filho, o pai o abandona. Porque agora ele tem um amigo e fica sem pai. Bom, eu não sei se é porque eu estou um pouquinho cansado, ou pelo menos cansado de tanto falar, mas eu não me lembro o que eu quis dizer quando eu escrevi o álcool, as drogas, a informação. Não me lembro. Mas também, por que a gente não faz o seguinte agora? Eu estou realmente muito cansado de falar, a boca está cada vez mais seca, e eu tenho observado nos trabalhos com os pais, e muitas vezes eu os faço, que essa etapa que nós vamos abrir agora rende muito mais e é melhor aproveitada do que essa etapa em que eu fico aqui falando as minhas ideias. Vamos abrir, então, para uma prosa? E nesse trechinho, Beli, você chama tudo aquilo que você pediu para eu abordar e que eu, porventura, tenho que deixar de fora, tá bom? Pronto, está aberto para a gente prosseguir. O Antônio está com o microfone, entra? Rito de passagem, certo? Você falou de rito de passagem da comunidade. Eu entendo, meu filho tem 13 anos, eu não sou judia, então agora só 18 anos, não é? A maioridade dele. Seria um rito de passagem de todo mundo, da comunidade. Eu não consigo ver rito de passagem comunitário, como você deu ideia. Eu sei o de deixar ir na escola pela primeira vez sozinho, de deixar sair sozinho, essas coisas assim. Agora, de fazer um comum, eu não consigo. Eu não consigo pensar. Você consegue me dar algum exemplo? Eu confesso que eu não consegui compreender o que você está indagando. Eu também não entendi. Acho que ela está perguntando o que seriam os ritos de passagem. Se o Alberto diz, olha, carecemos de ritos, não temos mais. O que são ritos? Será que ritos são instâncias, são ritos, exemplos de ritos no cotidiano, não é? Isso que a Lúcia disse atende à sua necessidade? É isso que eu quero dizer. Exemplos de ritos. Ok. Alguém quer complementar essa pergunta? Não. Pois não. Boa noite. Boa noite. É um complemento, eu ia perguntar também exatamente sobre o mesmo tema. No caso, eu tenho 2 filhas, né? E me parece, ela está muito agora envolvida com a tal da festa dos 15 anos, né? Perfeito. Me parece que está muito linkado a esse tema do rito, né? Porque a gente falou, vamos fazer uma viagem, veja aí o que você quer fazer. E ao ler, ao interpretar a negativa dela a isto, a gente talvez esteja entendendo agora que realmente faz parte desse rito. Então, talvez, complementando acho que existem ritos menores, talvez, do que só os 18,
né? Então, talvez os 15 anos para as meninas, enfim. Perfeito. Para complementar um pouco. Eu te agradeço pelo complemento. Acho que duas coisas que eu gostaria de destacar a propósito desse assunto. Uma delas é a mesma sociedade que nos deixa muito carentes de ritos, nos deixa também muito carentes da noção de processo. Tem uma rede de fast food, aliás, várias redes de fast food. Você chega lá, você diz assim, não precisa nem dizer eu quero a promoção número 1, porque dá muito trabalho esse negócio de dizer eu quero a promoção de número 1. Eles já botam o nome na promoção que é para o cara não precisar nem falar. E a rede de fast food ainda promete que, se ele não receber o fast food em até 45 segundos, ele vai ganhar uma Coca-Cola inteiramente grátis. Não tem processo. Não tem processo, não tem espera, não tem afirmação do desejo, não tem a compreensão de como as coisas se encadeiam. Né? Mudança do quarto da filha. Faz o seguinte, filha, vai lá ficar com a tua avó uma semana. Volta a criança, o quarto está mudado. A cama é outra, a coxa é outra, o edredom é outra, a pintura é outra, a parede é outra, tudo feito. Porque a família contratou um arquiteto que foi lá e fez. Extreme Makeover. Fast food também. Imagina. E assim a coisa é. Ritualizar isso aí, no sentido do complemento que você trouxe, significa fazer isso artesanalmente com a filha. Sentar com ela, prosear com ela, perguntar para ela que quarto ela tem em mente, o que ela sente falta no quarto atual e que ela gostaria de ter no quarto reformado, com que cores ela preferiria trabalhar aquilo. Dá um pulinho lá na MC para ver aqueles catálogos lá da Souvenir, da White, não sei das quantas, da outra marca e da outra, para descobrir que é possível fazer combinação de cores, pensar em tecidos, texturas, contar para a filha, fazer ali junto com a filha orçamentos, comparar, que é importante a filha saber que aquilo lá não é mágico, não faz pum, e de repente o quarto é outro, é processual. Então, ritualizar a reforma do quarto da filha é fundamental para aquela filha se tornar um sujeito no mundo. Eu me lembro que tinha um dia que era precioso na minha vida, e ele acontecia uma vez a cada 2 meses, que era destrinchar os porcos. Então, naquele dia, matavam lá 2, 3 porcos na fazenda, destrinchavam os porcos, a gente testemunhava aquele ritual de fazer linguiça com as tripas e de fazer não sei o quê, de separar as partes do porco, e o que ia ser pururuca, o que ia ser não sei o quê, aprender do que o porco é feito, quais são as partes do porco, como é que aquele negócio que é um animal vai passar por transformações e alquimias até virar um alimento. A distribuição das partes do porco pela família, pelos membros da família, aquelas goiabadas de tacho maravilhosas que eram feitas lá na fazenda, que demoravam 4h30 para dar o ponto. Né? Hoje a gente tem goiabada pronta ou instant goiabara, né? Que é tudo a mesma coisa. Então, a noção de processo está dinamitada numa sociedade, numa cultura esvaziada de ritos, do hábito do rito, não apenas o rito de passagem. No entanto, a gente emprega a expressão rito de passagem, em especial para delimitar e demarcar passagens mais cruciais da vida, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta,
O próprio casamento como um rito de passagem da condição de solteiro para a condição de casado. Seria legal que o mesmo acontecesse, né, em forma de rito, por ocasião da iniciação sexual. Aquilo lá é um rito, não é para ser tratado de um jeito banal. Tudo certo? Ok. Pois não. Então, meu filho tem 14 anos, né? E eu tenho, enfim, adorado ser mãe desse filho. E eu lembrei e estou pensando que em algumas situações, às vezes os rituais não precisam ser tão 15 anos, essas coisas maiores, mas às vezes da questão do nosso dia a dia e poder linkar essa questão de valores com esses rituais, né? Então, vocês estavam falando, eu estava lembrando que há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, num momento eu peguei a chave de casa, eu e meu marido embrulhamos uma caixinha e num jantar nosso, eu pude estar contando para ele como ele vem se posicionando em relação à vida dele, e aí que ele era merecedor de ter a chave de casa, por exemplo. Que bacana. Né? Então, eu acho que assim, todos nós, eu imagino que todos nós vamos lembrar de momentos em que não precisa ser uma grande festa, mas é o dia a dia que a gente consegue reconhecer essas situações, né? Perfeito. E a gente poder prestar atenção e aproveitar dessas situações, não deixar passar. Né? Então, não sei se isso pode ser uma possibilidade. Maravilhosamente bem ilustrado. Achei que é uma ideia. Muito tá bem bom? ilustrado. Te agradeço. Muito bonita a passagem. Por exemplo, são três filhos, certo? Os filhos são exemplares. Filhos são exemplares. É que as pessoas que estão lá no fundo podem não conseguir te ouvir. São 3 filhos. Filhos são exemplares. Os 2 primeiros, eles são responsáveis, estudiosos, muito aplicado na escola. O terceiro filho não é aplicado na escola, não é responsável, mas filhos são exemplares. Como é que funciona isso? Antes de filhos serem exemplares, pessoas são diferentes. Existem modos de ser distintos dentro de uma família. E os filhos que os nossos filhos são, não são meros frutos daquilo que veio na nossa biologia conferida a eles pela hereditariedade. Os filhos são também aquilo que eles acrescentam ao que é constitucional, né? O filho inaugura coisas, o filho traz coisas novas, inusitadas, inesperadas. E é um desafio belíssimo para uma família ter um filho no qual essa família não reconhece os seus hábitos predominantes. Um filho que dá trabalho, ou um filho que dá alegria, mas um filho diferente. Tá? Um filho diferente que é o seguinte, os filhos não vêm ao mundo para corresponder às expectativas que nós temos para com eles. Quando a gente inventa de anfitrionar filhos, a gente tem que aceitar a novidade e o inusitado que isso é. Do mesmo jeito que quando eu me tornei psicoterapeuta, eu comecei a ter um tremor que eu tenho até hoje. Eu exerço essa profissão por 36 anos, 36. E eu tenho uma combinação comigo que é o seguinte: se algum dia eu fechar aquela porta depois de receber um cliente sem medo, eu vou me aposentar. O que me qualifica é o medo que eu sinto. Enquanto eu tiver medo, eu serei responsável, eu estarei presente, eu estarei atento, respeitoso àquela vida humana única. O dia que eu entender que eu estou tirando de letra, eu me aposento. Com a experiência da paternidade, com a experiência de um professor, é a mesma coisa.
Os alunos não são iguais. Que delícia que é para um professor a trabalheira de descobrir como lecionar para um aluno que não corresponde à média dos alunos, que não corresponde ao esperado. Existe um bonito estudo, muito bonito, do Jung, que é o meu mentor na psicologia, que é o estudo de tipos psicológicos. Belíssimo. Que fala de um jeito muito criterioso sobre as diferenças humanas. Lamentavelmente, nós somos filhos de uma cultura, eu vou precisar usar uma palavra técnica, prometo que será uma das poucas que eu vou empregar nessa minha conversa, porque é chato fazer esse treco aí, não ficar muito técnico. Nós somos filhos de uma cultura muito narcísica. E o Caetano Veloso foi quem melhor explicou o narcisismo para nós, quando disse: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Sendo narcísicos como nós somos, a gente tem aí a expectativa de que os nossos filhos sejam muito parecidos conosco, ou muito parecidos com os projetos que nós temos para eles. Que delícia quando os filhos não confirmam isso. E dão uma trabalheira, né? Que é o grande desafio. Uma vez lecionando para professores qualificadíssimos sobre tipos psicológicos, esse estudo que eu estou mencionando, ao término de uns 8 meses de estudos, uma das professoras vira-se para mim e diz: muito obrigado por esses ensinamentos, eu me dou conta hoje de que eu tentava formar pessoas assemelhadas a mim. E ela se dá conta do quanto isso era lesivo, do quanto isso a desautorizava como professora. Né? Ela não era uma professora, ela era uma adestradora. Você sabe que eu não sei porquê, mas eu me lembrei que eu não contei uma coisa importante para vocês. Eu não gostaria de deixar essa coisa sem contar. É o mito de Ícaro. Depois da próxima pergunta, que já foi chamada, eu posso voltar para isso e contar? Ela tem uma pergunta formal. Ao contrário do que ela falou, de quando a gente quer que os filhos sejam como a gente, naquilo que a gente não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Não, você falou de exemplares, né? Eu falei assim, existem 3 filhos, os 2 primeiros são responsáveis, né, são aplicados na escola, tiram excelentes notas, o 3º filho não é responsável. Os 3 são exemplares. Filhos são exemplares. O 3º não é responsável, não é aplicado na escola, não tem boas notas. É isso. Entendi. Segundinho, só que eu acho que a Maria Helena tem alguma coisa a observar. Eu acho que o problema aqui está no conceito do exemplar. Pois não. Eu acho que aí é que está o problema. Maria Helena está dizendo, o problema aqui talvez esteja no conceito de exemplar. Talvez o problema esteja aí. Já eu volto então, Maria Helena, você tem razão. Pois não. Bom, a minha pergunta é a seguinte: quando exatamente o filho ou a filha, no caso eu tenho um filho só, ele manifesta, ou então ele encontra dificuldades ou patina exatamente nos pontos que você patina. Quer dizer, você não sabe ajudar o filho porque são exatamente gargalos seus. Acontece. Bom, então, como profissional, qual que é a... Você como profissional... Você vai falar, bom, filho, você não... Não, eu também não sei, filho, desculpa, eu também não sei porque eu sou igual a você. Bom, você não ajuda. Entendeu o que eu quero dizer, não? Acho que entendi. Mas o que eu não entendi é qual é a questão. É desorganizado. Eu sou desorganizado. Eu quero que você se organize, meu filho, mas eu não sei me organizar. Como que eu vou ensinar meu filho a se organizar? É essa a questão? Não, Tá muito bem. você Bom, tem que se organizar.
organizar, porque é ruim para você ser desorganizado, meu filho. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu abro o jogo, olha, eu não sei, mas você precisa se organizar. Tá, vamos ver. Olha, é uma questão muito cabeluda e tem muitas coisas colocadas aqui ao mesmo tempo. Eu vou tentar dar conta de todas elas, vamos ver se eu consigo. Olha, primeiro, parabéns pela humildade de admitir para o seu filho que você é desorganizado. Segundo, conte também para o seu filho que mesmo você sendo desorganizado, alguns setores da sua vida, algumas instâncias, não a dispensaram de se organizar minimamente para certas coisas. E que mesmo em face da dificuldade que você reconhece que ele tem, se solidariza com ele por ele ter, uma parte dessa organização ele vai precisar contemplar. Isso jamais vai fazer dele uma pessoa organizada. Né? Mas se nós queremos pertencer a uma sociedade, nós vamos precisar adotar os códigos dessa sociedade. Né? Eu tenho dificuldade de pagar Eletropaulo, tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa, sabe assim, tipo assim, eu não consigo pagar a Eletropaulo. Tá? A Eletropaulo vai cortar o fornecimento. Né? No 59º dia. Vai, tá. Para quem tem facilidade, para quem tem dificuldade, para quem é bom nisso, para quem é mal nisso, para quem entende matemática, para quem tem marido que paga conta, para quem tem esposa responsável, vai cortar. Então, a vida tem esse lado impessoal, coletivizado, que não nos dispensa de dar conta de algumas coisas. Ah, mas eu prefiro andar pelado. Eu sei, é legítimo, você pode ter essa predileção. Mas sabe o que é? É que a gente vive numa sociedade em que as pessoas se vestem. Você vai precisar se vestir. Você pode se vestir com short, com bermuda, com saia, com mini saia, com midi saia, com maxi saia, mas você vai precisar se vestir. Moletomzinho, coisa, uma canga. Mas não dá para escapar a uma cesta básica. A vida faz isso com a gente, não faz? Isso não vai transformar um filho desorganizado em um filho organizado. Ele só vai precisar ser sensibilizado, como você também precisou ser, para o fato de que a vida não nos dispensa da cesta básica. Bom, o conceito de exemplar. Filhos exemplares, nos termos em que eles foram apresentados aqui, são filhos que seguem exemplos. O que não significa que eles são maravilhosos, uma coisa espetacular, de se tirar o chapéu, merecedores dos méritos. Não. Eles são exemplares no sentido de que eles seguem exemplos. Né? Muitas vezes é difícil nós, como pais, reconhecermos no nosso comportamento, nos nossos hábitos, né? O que o filho está espelhando. Mas não tem problema, se a gente não está dando conta disso, é bom pedir ajuda. A gente pode mergulhar num trabalho de autoconhecimento. A gente pode fazer uma reflexão. Quando, no entanto, eu comentei a sua pergunta, o que eu quis dizer foi, além dessa regra geral de que filhos são exemplares, existem outras regras concomitantes. Pessoas são diferentes umas das outras. Né? E essas diferenças precisam ser contempladas. Vocês me permitem contar o mito de Ícaro? Então, é muito longo o mito, eu vou fazer um recorte só naquilo que importa aqui para a nossa conversa. Dédalo era o pai de Ícaro. Ele foi acolhido pelo rei Minos, depois dele ter fugido de uma situação complicadésima na vida dele, mas, apesar de ter sido acolhido pelo rei Minos, ele foi um pouco traíra. Ele fez um favorzinho para a esposa do rei Minos, Dona Pasífae. A Dona Pasífae se apaixonou perdidamente por um touro. Um touro que o deus Poseidon havia soltado lá do fundo do mar e entregue ao rei Minos
para que fosse sacrificado em sua honra. Ela se apaixona por esse touro. Mas ela era uma pessoa, inclusive uma mortal. E ficava complicado uma mortal viver uma história de amor com um touro. Como Dédalo era muito inventivo e um grande artesão, um grande arquiteto e tudo mais, ele bolou uma novilha, o simulacro de uma novilha em madeira. Uma vaquinha em madeira. A dona Pasífae entrou lá dentro da vaquinha de madeira, o Minotauro teve conluios amorosos lá com a vaquinha, e com isso a dona Pasífae resolveu lá, realizou o seu grande amor. Nasceu dessa união o Minotauro, o famoso Minotauro. Né? Um animal terrível, violento, e para que ele não ficasse solto, o rei Minos pediu para o mesmo Dédalo para conceber um labirinto, uma prisão, para esse Minotauro ser contido. E inventor, arquiteto, etc., ele bolou o famoso labirinto de Creta para dentro dele colocar o touro. Quando o rei Minos descobriu o transeté lá da vaquinha de madeira, ele se sentiu muito traído pelo Dédalo. Justo o Dédalo que ele havia protegido, tinha dado abrigo a ele depois do mau perrengue que ele tinha passado, e ele resolveu então castigar o Dédalo, aprisionando-o no labirinto que ele mesmo, Dédalo, havia concebido, havia edificado. E o labirinto era tão bom, mas tão bom, tão bem bolado, que ele, que era o autor da obra, não sabia a saída. Junto com ele, foi aprisionado lá também, por ordem de Minos, Ícaro, o filho do Dédalo. Nós vamos olhar e prestar mais atenção neste trecho agora da história. Ele não sabia a saída para o labirinto, mas havia a chance de sair voando. Então, muito inventivo, ele fez um par de asas para ele mesmo e um par de asas para o filho. Esse par de asas seria colado aos ombros com a cera das colmeias lá, que tinham se acumulado lá no labirinto. Mas conhecendo o Ícaro, que era esse filho adolescente que ele tinha, ele resolveu adverti-lo e disse: olha, você vai sair daqui voando. Cuidado, não voe alto demais, porque a proximidade com o sol vai derreter a cera que prende as asas aos ombros, e você vai despencar de lá de cima e vai morrer. Mas olha, filho, não voe baixo demais também, porque a proximidade com as águas do mar vai umedecer as penas. Essas penas tinham sido reunidas também dos pássaros que sobrevoavam ali, as penas caíram. Vai umedecer as penas, elas vão ficar pesadas, você não vai conseguir sustentar o voo e vai morrer. Então não voe alto demais, não voe baixo demais. Encontre a justa medida. Acontece que o Ícaro era um adolescente. Tudo é muito. Ele não resistiu à tentação de voar alto demais, que são aqueles riscos. E aconteceu exatamente o que o pai advertira. Ele despencou de lá de cima e morreu no mar Egeu, que passou então a se chamar Mar de Ícaro. Essa é a história. Desejoso de fazer dessa saga uma aprendizagem para a humanidade, o Dédalo, muito inventivo, resolveu desenhar as etapas dessa história, como se fosse uma história em quadrinhos, e colocar em volta do pórtico do oráculo de Apolo, em Delfos.
E quando ele terminou de contar a história em forma de quadrinhos, ele colocou lá em cima uma inscrição. Essa inscrição diz: encontre-se a justa medida. Nada em demasia. Essa inscrição está juntinho com outra que todos nós conhecemos, porque ficou mais famosa. Essa outra inscrição diz: conhece-te a ti mesmo. Por que será que essa ficou famosa e a outra não? Sendo Apolo a divindade lá daquele oráculo, um deus associado a basicamente duas coisas: saúde e constituição da consciência, esses dois dizeres são as grandes recomendações para a saúde e para a constituição da consciência. Bastam dois elementos: conhece-te a ti mesmo, que é uma recomendação para o autoconhecimento, e a segunda, que é nada em demasia. Né? Em toda a mitologia grega, que é a que eu conheço mais de perto, com mais detalhes, existe uma única noção de erro, ou de falta, ou de pecado, digamos, para usar uma palavra mais conhecida nossa. E essa noção única é a perda da justa medida, que eles chamam de híbris. Cometer a híbris, adentrar a híbris, é perder a noção de medida. Nós não podemos querer que os nossos adolescentes já venham ao mundo com uma noção de justa medida, né? Nós vamos precisar capacitá-los. Para capacitá-los a fazer essa leitura, nós vamos precisar ter desenvolvido essa capacitação em nós mesmos. O que faz aquele quinto queijo que eu botei na cesta do supermercado? Eu preciso daquele quinto queijo? E os lápis lá, em excesso, que meu filho tem na mesa dele? Porque eu excedo no queijo e meu filho excede no lápis. Ele é exemplar. E filhos exemplares seguem exemplos, embora eles façam essa transposição de queijo para lápis. Né? E se por um acaso for legítimo eu adquirir 5 peças de queijo, para quem vai ao supermercado toda semana, 5 peças de queijo. Mas se for legítimo, e se essa medida for justa, eu deverei, como pai, cujo filho me acompanha ao supermercado, verbalizar o arrazoamento daquilo. Filho, vão lá comigo no setor de queijos. Precisamos de 2 peças para nosso consumo. Mamãe costuma preferir que a gente leve essa. Eu, pessoalmente, gosto mais dessa. Você tem alguma preferência? Você tem observado os seus irmãos, como é que eles... eles gostam mais dessa? Então, vamos levar uma dessa um pouco maior e uma dessa um pouquinho menor. Tá. Acontece que sua mãe me disse que ela já convidou a Dora e o Clóvis para um jantar conosco na sexta-feira. Então nós vamos precisar levar alguma coisa a mais para o aperitivo. Pensei com meus botões, que tal um queijo? 2, talvez. Porque já que vai a Dora e o Clóvis, talvez a gente aproveite a oportunidade e chame também o Pedrão e a Margarida. Legal, vamos fazer assim, então. 2 para o nosso consumo e 2 para esse coquetel, caso ele aconteça. Que aí eu verbalizei. E aquele queijo não é associado a uma gastança, a um excesso. Aquele queijo está sustentado por um sentido. Ele está a serviço de alguma coisa. Esse filho terá o número de lápis justo para suas necessidades. Esse filho saberá quantas camisetas colocar na mala quando ele for passar o fim de semana na casa do Tiagão.
queria aproveitar a pergunta que eles dando um pouquinho de sequência. Em casa nós éramos em 6. E na minha leitura cada um buscava um espaço diferente do outro. Então nós conseguimos identificar nos 6, principalmente nos que têm idade mais próxima, a busca de uma identidade que o definisse um pouco diferente dos demais. Existem alguns valores de todos, mas quase que obrigatoriamente a busca por esse espaço existia. Então, quando eu olho para os meus irmãos, claramente se vê algumas características comuns, mas algumas bem diferentes, até pela busca do eu, né, dentro daquela sociedade familiar. Então, isso aí, indo na linha dela, eu queria colocar mais uma pergunta também. Sim. A respeito da posição do pai. O senhor comentou um pouco mais para trás do pai, até entre aspas, né, que é uma referência. Eu tenho pensado muito nesse pai, né? Inclusive, no passado eu li uma reportagem, não vou conseguir precisar exatamente números, mas a maior parte da população carcerária que nós temos no Brasil veio de adolescentes que não tiveram a figura paterna em casa. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco a figura do pai dentro da casa para o crescimento do jovem. Pois não, com muito prazer. É o assunto da minha vida, além de ser o assunto da minha vida profissional. Para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado se chamava O Significado do Pai para a Psique. Isso tu tem ideia do quanto eu sou apaixonado por esse tal desse tema. Então, muito obrigado por essa pergunta. E vou pedir licença a vocês para fazer dessa a última pergunta, até por uma questão de justa medida. Né? Combinamos que encerraríamos às 21h30, eu gostaria de não me estender além desta medida. Mãe é leite, pai é palavra. A mãe é mãe de cada um. Ela sabe que esse gosta de ovo com gema mole, esse gosta de ovo com gema dura, esse não gosta de ovo, esse prefere omelete. O pai é pai de todos. Hoje a gente vai comer massa. A mãe é alimento, higiene, aconchego. O pai é noção, ideia, conceito, cidadania, ética, noção de outro. Como representante do grande mundo, ele é uma espécie de padrinho do filho na inserção ao grande mundo. Né? Numa sociedade como a nossa, costuma-se dizer que os pais são muito ausentes. Vocês ouvem muito isso, não é? Pai ausente, aquele pai é muito ausente. Eu me dou conta de que eu sou um pai ausente, não sei o quê. Não é o que eu observo. Muito pelo contrário. Eu observo pais muito presentes, porém presenças não necessariamente funcionais, presenças disfuncionais. Muitos pais puerilizados, ou seja, meros irmãozinhos mais velhos de seus filhos, o que me deixa muito preocupado. As mães mais ajuizadas acabam acumulando funções paternas, além das funções maternas que elas já desempenham e das quais os pais se entendem dispensados. Não, pais não são dispensados de funções maternas e mães não são dispensadas de funções paternas, mas seria melhor que o casal parental pudesse desempenhar essas funções em uníssono ou de forma bem articulada. Né? Não me preocupa tanto a ausência clara do pai, como me preocupa a presença disfuncional de pais, despreparados para o desempenho de suas funções. Muitíssimo obrigado por ter estado aqui, foi um enorme prazer.
noite, senhores pares. Nós agradecemos ao professor Dr. Alberto Lima. E eu acabei de dizer aqui para a Lili Campos e para a Lúcia que você agora nos promete 2 palestras. Uma sobre os tipos psicológicos e outra para a função do pai. Não é?